Boa noite, pessoal. Essa aula de hoje é sobre associação de resistores e, mais especificamente, associação em série de resistores. A próxima aula vai ser sobre associação em paralelo. Então, é um conjunto de dois vídeos que vocês têm que ver essa semana. Vamos lá. A gente já sabia resolver esse circuito aqui. Por que a gente sabia resolver esse tipo de circuito? Bom, porque eu tenho uma fonte de tensão e uma única resistência. Então, o que acontece? Eu sei que eu posso aplicar lei de Ohm, né? V igual RI, e a partir da lei de Ohm, eu calculo a corrente que está fluindo aqui no meu circuito, que é a única variável que eu ainda não identifiquei. Agora, imagine um caso um pouco mais complicado. E esse circuito aqui, que eu tenho dois resistores e uma fonte de tensão. Como que eu faço para calcular essa corrente aqui? Se eu usar a lei de Ohm, eu só sei a lei de Ohm individual para cada resistor, né? Eu não posso aplicar ela aqui diretamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um artifício que é muito comum na matemática, na engenharia e na física, que é o seguinte: nós vamos reduzir um sistema complexo, que eu não sei resolver, a um sistema mais simples, cuja resolução eu sei fazer. Então, eu vou transformar, no caso, esse circuito da direita com dois resistores num circuito equivalente igual esse aqui da esquerda. Então, como que a gente faz essa transformação, né? Essa redução? Antes da gente deduzir matematicamente, eu preciso que vocês compreendam o que significa uma associação em série. Aqui eu estou falando de resistores, mas as características da associação em série, que eu vou listar agora, são válidas para capacitores, indutores. As fórmulas de resistência equivalente não, vão ser exclusivas para o caso de resistências. Mas a característica de associação em série, ela é a seguinte, gente. Dois elementos estão em série quando essas correntes, que são as correntes que os percorrem, são necessariamente as mesmas, ou seja, I1 igual I2, que é igual a um I sem índice, que eu vou usar aqui só por simplicidade. Por que isso acontece, gente? Quando eu tenho esse tipo de conexão, vejam que a corrente é um fluxo de carga. A carga que começa a fluir aqui da esquerda para a direita, para onde que ela vai, gente? Ela não tem opção. Ela vai ter que passar por R1 e depois por R2. Toda essa carga vai ter que passar por R1 e depois por R2. Porque não existe uma derivação intermediária aqui no caminho. Essa carga não tem escolha, ela só tem um único caminho para seguir. Então, a gente conclui que a corrente nesses dois resistores aqui é a mesma. Já que a gente falou de corrente, o que a gente pode falar sobre tensão? Existe uma tensão total aqui nesse conjunto que eu vou chamar de V. Qual que é a relação dessa tensão do conjunto com as tensões individuais de cada um desses resistores? Bom, a gente pode ver que a tensão total ela é igual à soma das tensões individuais. Se você tiver dificuldade para entender isso aqui, imagina uma pilha. Eu tenho aqui uma pilha que tem uma tensão, que é o polo positivo, negativo, de 1,5 volts. Se eu coloco outra pilha aqui, igual é muito comum, hoje em dia não tem mais esses brinquedos à pilha, né? Mas antigamente existia. Se eu coloco duas pilhas assim, qual que vai ser a tensão total aqui do sistema? Vai ser 3 volts, né? A tensão total é a soma das tensões individuais. Aqui é a mesma coisa. A tensão total sobre esse conjunto é a soma das tensões individuais. Isso aqui, gente, é que caracteriza um arranjo em série ou uma associação em série. Se eu tiver 3, 4, 5 resistores,
é só adaptar isso aqui. A corrente é a mesma sobre todos os resistores e a tensão total é a soma das tensões individuais. Simples assim. Eu vou manter com 2 porque eu não quero uma conta muito complexa, eu quero manter aqui bem didático, num nível que eu não fico escrevendo equações e confundindo vocês. Então, vamos usar essas duas equações aqui que eu desenvolvi para fazer essa conversão aqui que eu estou prometendo vocês desde o início da aula. Como que eu faço isso? Eu vou usar primeiro a segunda restrição. A tensão total é igual a tensão sobre um resistor mais a tensão sobre o outro resistor. Usando lei de Ohm, eu sei que a tensão sobre um resistor é igual ao valor da sua resistência vezes a corrente que o percorre. Ou seja, R1 e 1 mais R2 e 2. Isso aqui é igual à soma das tensões individuais. Agora, gente, eu uso a primeira restrição. Eu falo que a corrente ela é a mesma. Se a corrente é a mesma, o que eu posso fazer? Eu posso colocar essa corrente em evidência e pronto. Olha aqui, eu tenho uma nova expressão que se parece muito com a lei de Ohm. Vejam que desse lado eu tenho uma tensão, desse lado eu tenho uma corrente. Esse fator de proporcionalidade, na lei de Ohm, era o valor de resistência, não é? Então, a gente tem aqui uma resistência equivalente que é simplesmente igual à soma das duas resistências originais. Olha que simplicidade. Por isso que a gente começa a estudar a associação em série, porque ela é muito simples. Vou fazer um exemplo para vocês verem. Eu tenho esse circuito aqui, 6 volts numa bateria e uma resistência de 1 ohm e um outro resistor de resistência 2 ohms. Como que eu faço? Primeira coisa, gente, eu transformo esse circuito em um circuito equivalente. Como a fonte de tensão permanece inalterada, mas agora a minha resistência equivalente ela é a soma das resistências individuais, como vocês viram aqui nessa dedução. Ou seja, eu tenho agora um resistor equivalente de resistência 3 ohms. Usando lei de Ohm, V igual RI, eu consigo calcular o valor da corrente, que é 6 dividido por 3, então eu tenho uma corrente de 2 amperes. Pronto, consegui calcular o valor da minha corrente. Como esses sistemas são equivalentes, a corrente que sai da minha fonte, em ambos os casos, é a mesma. Perfeito. Posso usar essa corrente agora, gente, para calcular a tensão em cada um dos meus resistores. Vejam que, deixa eu colocar aqui o 2 amperes, vou colocar ele aqui, só para ele não me atrapalhar. Essa tensão aqui é V igual RI, então é de 2 volts. E essa tensão aqui, V igual RI, 4 volts. Vejam que se eu somo 2 com 4, eu tenho 6, que é a tensão total do conjunto, que é exatamente o que a gente deduziu que a gente teria, né? Que deduziu não, isso foi um dos pressupostos aqui de uma associação em série. Não foi deduzido, né? É o pressuposto. Dito isso, gente, existe um conceito muito útil que é o de divisor de tensão. E na eletrônica, vocês vão usar divisor de tensão até cansar. Vocês vão ver polarização de transistor por divisor de tensão, vocês vão ver amostra de tensão para fazer estabilização por divisor de tensão, vocês vão ver diversas aplicações de divisor de tensão. Então, esse é um circuito que é importante que a gente saiba calcular ele assim de maneira bem rápida. E para que ele serve? Vejam que eu tinha aqui 6 volts, e esses 6 volts foram divididos entre os meus diferentes resistores.
como que eu faço para saber de cara qual tensão vai ser aplicada a qual resistor, sem ter que fazer essa conta toda? Então, vamos lá. A gente vai usar um divisor de tensão. Vejam que aqui, ó, eu desenhei o circuito de uma forma um pouco diferente, que é praticamente equivalente à que estava ali em cima, só para vocês se acostumarem com as diferentes formas de representar um circuito. Eu tenho uma tensão total, que eu aplico, de V volts, e eu tenho aqui 2 resistores. Qual será a tensão em cada um desses resistores? Se a gente fizer aquela conta passo a passo, a gente sabe que a corrente total vai ser a tensão dividido pela soma desses resistores. E depois, aplicando lei de Ohm, eu sei, por exemplo, que o V2 é igual a R2 vezes I, que é o valor de I2, lembrando que está em série, então esse valor é o mesmo. Ou seja, o meu V2, por exemplo, será igual a R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui vezes a tensão total. Por analogia, vocês podem imaginar que a tensão no V1 será R1 dividido por R1 mais R2. Então, gente, qual que é a regra? A tensão aplicada sobre um resistor é igual ao valor da sua resistência dividido pela soma de todas as resistências, ali, o valor das resistências em série. Isso dá uma fração, e essa fração é a fração da tensão total que vai ser aplicada. Se eu tenho 3, 4, 5 resistores, não tem problema. Se eu quero a tensão no R4, é R4 dividido por R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, no caso de eu ter 5 resistores. Tá bom? É só colocar no denominador todos os resistores envolvidos. Vamos fazer um exemplo. Eu aplico 12 volts a uma associação em série de 1 kΩ com 2 kΩ. Qual que é a tensão sobre cada um desses resistores aqui? Pois então, usando a fórmula, gente, para a gente fazer isso rápido, a tensão no primeiro resistor vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por 1 mais 2 vezes 12. Aí vocês vão falar, Mateus, cadê o quilo de quiloohm? Por que você não colocou? Porque se vocês fizerem a conta, vocês verão que 1.000 dividido por 3.000 é a mesma coisa de 1 dividido por 3. Então, para que complicar se a gente pode simplificar? Ou seja, a tensão em V1 é de 4 volts. Conta feita. Se vocês fizerem a conta para V2, vocês já imaginam que vai dar 8, né? Porque tem que dar 12 no total. Mas vamos fazer a conta completa. 2 dividido por 1 mais 2 vezes 12. Isso aqui dá 24 dividido por 3, que dá 8 volts, como deveria ser. Tá bom? Então, aqui nós temos 4 volts e aqui nós temos 8 volts. Tá bom? Quando eu estudava, quando eu fazia engenharia elétrica, eu conheço muita gente que falou o seguinte: por que eu tenho que decorar isso? Eu não vou decorar isso. Eu vou fazer sempre por lei de Ohm. E o que acontece? Dá certo fazer tudo por lei de Ohm, resistor equivalente toda vez? Dá. Você só vai demorar o triplo que todo mundo para fazer as contas. Então, eu encorajo fortemente que vocês não tenham preguiça, que vocês estudem esse divisor de tensão e aprendam a fazer usando a fórmula de divisor de tensão. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Obrigado por assistir. Até a próxima e tchau!